Olá a todos, uma boa tarde. Professor Celso falando aqui com vocês. Esse é meu primeiro vídeo, tá? Que vai ser colocado no YouTube, então ele não é só voltado para os meus alunos, tá? É voltado para quem esteja também interessado em saber um pouquinho mais a respeito de metodologias ativas, tá? Metodologias ativas que são extremamente importantes para o aprendizado, né? Para o processo de aprendizagem. E também falar um pouquinho da minha área, tá? Na questão de história, de sociologia, filosofia e também geografia, tá? Então, esse é meu primeiro vídeo, não reparem, tá? Eu estou ainda pensando em criar algo relacionado aí, montar um estúdio, tudo mais, mas é importante a gente já trocar essa ideia. Bom, vamos lá. Para os meus alunos, né, da Escola Luminova de Interlagos, né, o qual eu tenho um orgulho tremendo de fazer parte da equipe, tenho alunos que são extremamente críticos em muitos pontos, isso me deixa muito feliz, e tem aqueles que ainda estão necessitando de um olhar um pouco mais apurado a respeito dos temas quando eles são debatidos. Pois bem, vamos lá. Quando a gente fala de metodologia ativa, tá, a gente tem que pensar naquela ideia de que o aluno ele é o responsável pela produção do conhecimento. Isso não tira de lado a função do professor, de forma alguma. Afinal de contas, o professor ainda é fundamental nesse processo. O professor ele acaba servindo como uma espécie de mentor de todo o processo de criação do aluno, de acordo com o tema que ele vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, coisas assim do tipo. Então, as metodologias ativas, elas colocam realmente aquela ideia do aluno que seja protagonista do seu aprendizado, tá? Não necessariamente um protagonista em tudo que acontece na escola, mas sim do aprendizado propriamente dito. Já vista, quando você lê sobre um tema, quando você se debruça para estudar sobre esse tema, quando você debate com amigos a respeito desse tema, obviamente a capacidade que você tem de conhecimento ela sempre será ampliada, sempre vai melhorar cada vez mais, e é óbvio você também vai abrir a mente para novas ideias, para coisas que vão acontecer no dia a dia escolar, e a partir daí você tem, digamos assim, uma boa base intelectual para poder discutir muitos assuntos. Porque qual que era o maior problema quando a gente fala em educação? Tá? E aí, nesse ponto, tem que falar, inclusive, o que o professor Paulo Freire falava sobre a famosa educação bancária, né? E não é bancária de banco, onde a gente deposita dinheiro. É educação como ela era feita, né? O professor falando tudo, detentor do conhecimento, e o aluno apenas numa posição ali de receber o conhecimento e, de certa forma, ser obrigado a decorar datas, decorar nomes, decorar acontecimentos. Bom, eu tento trabalhar muito diferente disso, não menosprezando o trabalho do professor Paulo Freire, muito pelo contrário, afinal de contas, o professor Paulo Freire, quando ele falou da educação bancária, eu penso assim como ele também, que o aluno não pode ser apenas um simples ouvinte, mas o aluno precisa também ser aquela pessoa que traga o tema, que traga o assunto. Tá? Como no meu caso, por exemplo, em história, quando nós falamos a respeito da Roma antiga, sabe? É natural que o aluno tenha ali, né, no sexto ano, aquelas ideias relacionadas a filmes de gladiadores e de lutas em coliseus, em arenas e tudo mais. E é bom que ele tenha isso também, porque pelo menos ele vai aprender um pouquinho mais, ele vai discutir a respeito desse tema, as crianças ficam interessadas, então nesse ponto a gente até ajuda o nosso aluno a perceber tudo isso e deixando ele bem à vontade para que ele possa criar algo relacionado ao tema, justamente não deixando ele fugir, para que, obviamente, não perca a ideia em si, mas que ele possa produzir conhecimento. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, em metodologia ativa, a gente pode pensar na aprendizagem baseada em jogos, que faz parte de uma das metodologias ativas, onde a gente incentiva o aluno a criar jogos, como a própria metodologia diz, envolvendo o tema. E não apenas jogos de tabuleiro, né? Como hoje nós temos acesso à tecnologia da informação, existem aplicativos que permitem ao aluno criar jogos, né, em plataformas como a plataforma Android, iOS, ou então para rodar em algum outro tipo de programação, uma linguagem de programação existente, e que também, né, querendo ou não, o aluno já está um pouco mais familiarizado com isso e ele pode fazer. Ou também, né, uma outra metodologia interessante é a aprendizagem baseada em problemas. Né? Eu apresento um problema relacionado ao tema e os alunos em grupo vão discutindo soluções para esse problema, tá? Em cima, obviamente, do contexto que está sendo estudado. O mais interessante nisso tudo é que o aluno, ele realmente
ele fica inserido no contexto. Tá? Nesse caso, o contexto escola, ele se sente um participante da escola. E é claro, onde eu trabalho, na escola Luminova Interlagos, nós temos essa grande vantagem, né, de apresentar essas metodologias ativas e permitir que o aluno faça isso. Eu até brinco muito com os meus alunos que eu faço o que eu gosto e ainda ganho para isso. Então, no caso, para mim é até um prazer falar sobre história, falar sobre metodologia, sobre área de educação, porque é uma área que eu domino relativamente, claro que tem muita coisa que eu preciso aprender, não sou o dono do saber, mas os alunos percebem também a importância nesse processo. Então, quando nós citamos aprendizagem baseada em problemas, e se a gente vai, por exemplo, para um nono ano, né, onde a gente já estuda sobre Era Vargas, né, o governo do general Eurico Gaspar Dutra, depois o segundo governo do Jânio Quadros, o governo do Juscelino, né, nós percebemos que o Brasil ele passa por algumas etapas e alguns problemas permanecem, né, como, por exemplo, questões ligadas à economia, questões ligadas à distribuição de renda, e por aí vai. Tá? Brigas políticas que existem, né, entre adversários políticos. Então, trazendo um problema, algo parecido com o que seria mais viável no contexto do Brasil para melhorar, por exemplo, o sistema de saúde. Né? Então, os alunos do nono ano já conseguem, a partir dos estudos, pensar em soluções para isso. Né? O professor, no caso, indica certos caminhos que ele pode tomar, certas pesquisas que ele pode fazer, para que tudo isso seja levado em consideração. Então, no caso, para os meus alunos, né, da Luminova, no caso aí eu leciono do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, né, então eu pego todas as turmas, esses temas acabam se repetindo em algum momento do período em que o aluno está, querendo ou não, facilitando esse acesso ao conhecimento, tá? E uma coisa que eu prezo bastante é que o conhecimento tem que estar aberto a todos, tá? Ninguém pode ser simplesmente dono do conhecimento e achar que somente ele é capaz de transmitir esse conhecimento. Muito pelo contrário, da minha parte, eu sempre admiro o aluno que traz informações e até então eu realmente não as entendo, e eu confesso, puxa vida, não entendi, não sabia sobre isso, muito obrigado pela informação, o que é perfeitamente normal, sabe? Eu acho que professor que vive fora da realidade, onde ele nunca viu nada, onde ele já sabe tudo, mas mesmo sem ver nada, eu acho um pouco complicado. Tá? O aluno me pergunta, professor, viu tal filme? Eu vi, assisti ao filme, eu vi sim a série, assisti a série, eu assisti o programa humorístico, sabe? Eu sou um professor, mas antes de tudo eu sou um ser humano, então eu tenho noção do que é e o que não é. Então, a metodologia ativa, que é utilizada na Escola Luminova Interlagos, ela tem justamente esse propósito, de inserir o aluno no contexto em que está sendo estudado, né? Ele tem que se sentir parte daquele evento, ele tem que sentir que realmente o que ele pensa, o que ele opina, ainda que a opinião não traga conhecimento, mas como ele se sente diante daquela situação, daquela história, de tudo aquilo, como que ele vai participar. Por sorte, né, nós temos na escola Luminova Interlagos, nós temos, digamos assim, não uma carta branca, mas nós podemos debater certos assuntos sem nenhum tipo de restrição, obviamente, relacionados a questões ideológicas e tudo mais, mas nesse caso nem entra muito em debate, porque afinal de contas, ideologia é uma coisa, conhecimento é outra. Tá? Então a gente não entra com ideologias, né? A gente entra com o conhecimento, com o aprendizado. E a Escola Luminova, ela é extremamente importante nesse sentido. Tá? Citando de novo, né, a questão de como trabalhar as metodologias ativas, a gente pode citar, por exemplo, a sala de aula invertida, né, onde o professor indica o tema ao aluno, o aluno vai ler a respeito do tema, vai assistir alguns vídeos, vai buscar informações em alguns livros, em alguns textos, e aí no dia da aula em que ele vai apresentar, simplesmente há uma troca de posições, né? O professor vai para a carteira do aluno, né, fica ali, e o aluno é aquele que vai transmitir tudo aquilo que ele conseguiu entender, obviamente no mesmo esquema, né, seria legal, é muito legal que o aluno também, ele tem vamos dizer assim, o sentido da coisa, ele entendeu o que tem que fazer, então ele vai formar perguntas, ele vai dar explicações, e isso é muito legal quando a gente vê acontecendo, tá? É muito importante frisar também o seguinte, em educação, sabe, eu acredito que todas as formas que podem ser utilizadas para trazer o conhecimento ao aluno, elas são, de certa forma, válidas, tá? Porque o importante, de repente, não é nem o professor, o importante não é nem o prédio, o importante não é nem a ideologia, o importante é o conhecimento que está sendo passado.
Existem escolas que dão essa oportunidade de passar esse conhecimento, onde eu trabalho, como eu falei, Luminova Interlagos, ela nos garante, né, essa liberdade de poder levar o conhecimento e, pelo bem da educação, nós podemos fazer o aluno se sentir parte do processo, sabe? Quando o aluno se sente parte do processo educacional, com certeza nós não perdemos nunca, né? A gente ganha o aluno, a gente ganha uma espécie de confiança que seria depositada recíproca, né, entre professor e aluno para que tudo corra da melhor forma possível. O que às vezes me preocupa no caso é quando o aluno acaba ou não entendendo ou não querendo, mas isso é uma coisa comum que todos os jovens acabam tendo, né? Não é todo mundo que vai estar interessado. A gente tem que plantar a sementinha da vontade do aprendizado para que ele possa, então, se dedicar um pouco mais, tá? Esse é meu primeiro vídeo. Eu espero que seja útil, tá? Para vocês, pessoal do YouTube que vai aí estar conhecendo um pouquinho mais a respeito do professor Celso, um pouquinho do meu trabalho, para os meus alunos da Escola Luminova Interlagos, né? De todas as turmas que eu frequento ali para participar da aula, né? Para lecionar, né, porque eu acho importante, assim, eu não dou aula, né? Eu leciono, né, porque o conhecimento ele é muito importante. E conhecimento é poder, tá? Isso que eu falo muito para eles. À medida que você tem conhecimento, você se insere dentro da sua realidade, você passa a entender como ela funciona e passa a imaginar como poderia ser se fosse de outra forma. Então, nesse caso, eu fico muito agradecido por fazer parte do corpo docente dessa escola e, obviamente, para os meus alunos eu trarei conteúdos a respeito da área do conhecimento ao qual eu trabalho, né, que é história, na Luminova Interlagos, né, história, filosofia e sociologia, mas naturalmente vamos conversar a respeito de outros temas que, a princípio, ainda que estejam fora do âmbito escolar, sejam eventos interessantes para um debate, tá? Não sei como que as pessoas fazem nesse sentido, mas é claro, né? Sempre fica aquela famosa, né? Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Eu aprendi a falar assim para ficar mais fácil. E aí, com o tempo, o professor Celso, que está aqui, vai poder aprender bastante também nessa plataforma, entender como ela funciona. E para os meus alunos, eu só posso agradecer a atenção. Aos demais que estão assistindo, agradecer também por terem a paciência de me ouvir por esse tempo, e eu espero que a gente possa se encontrar numa próxima, tá? Então é isso, obrigado aí, tudo bem, tudo de bom para vocês, com licença.